para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Veja que Pedro aqui, ele está dizendo que tanto a palavra de Deus que foram ditas pelos santos profetas, como a palavra de Deus que foram ditas pelo Senhor e Salvador, mediante os seus apóstolos. Veja muito bem que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são palavras que devem ser ensinadas na igreja. Palavra dos profetas, que Deus falou através dos profetas, palavras que foram faladas pelo Senhor Jesus e palavras que foram ensinadas pelos apóstolos do Senhor Jesus. O 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja bem, irmãos, os escarnecedores, eles procuram zombar da nossa fé, eles procuram escarnecer da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, né? Mas o apóstolo Pedro está falando aqui que nos últimos dias viriam escarnecedores andando segundo a sua própria concupiscência e dizendo: aonde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem muitas pessoas que zombam quando nós falamos Jesus vai voltar. Tem pessoas que dizem assim: rapaz, eu já ouvi falar isso faz muito tempo que Jesus vai voltar. Quando que voltou? Nunca Jesus voltou. Pessoa morre e Jesus não volta. Aí o que acontece? Os zombadores, eles ficam criticando isso. Aonde que tem batismo com o Espírito Santo? Aonde que o Espírito Santo vem para um corpo com uma pessoa comedor de feijão, pecador? Aonde que isso acontece? Fico zombando que o Espírito Santo não vem para um corpo humano, não habita num corpo humano, sendo que a palavra de Deus, ditas por Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e sereis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins do mundo. Foi Jesus que falou isso, e está escrito que teve batismo no dia de Pentecostes. Estavam 120 pessoas reunidas no templo, orando, quando de repente entra pela porta um vento forte, e depois daquele vento, que eles olhavam uns para os outros, sobre a cabeça de cada irmão estava como que uma língua de fogo sobre a cabeça de cada crente, e diz aqui que todos falaram em línguas e profetizaram, e eles, cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra de Deus naquele dia, e naquele dia 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, mas os escarnecedores, eles zombam da língua estranha, que é quando o crente fala, zombam dizendo que Jesus não vai voltar, zombam por causa que você entrega o seu dízimo, zombam dizendo: tu está sustentando o pastor, tu está aí, ainda diz um palavrão lá, não dá nem de falar aqui no púlpito não, mas esses são zombadores. E Pedro aqui está dizendo que nos últimos dias
viriam escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, permanecem todas as coisas como no princípio da criação. Versículo 5: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra do Senhor já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas permanece o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então veja bem, o apóstolo Pedro aqui está dizendo que esses escarnecedores viriam, estão aí, existem os escarnecedores, mas Pedro já aproveita para explicar que o mundo que existe, que nós vemos, nem existe nas florestas, os homens já acabaram com as florestas, mas as árvores, a terra, o vento, as nuvens, a chuva, o sol, a lua, tudo isso são testemunhos de quê? Da existência de Deus. E ele pega o mais pesado dizendo o seguinte: ele fala que tudo isso que hoje nós vemos, tudo isso que hoje existe, inclusive as obras das mãos dos homens, estão reservadas para o juízo e para o fogo e a perdição dos homens ímpios. Foi o que lemos até o versículo de número 7. Então, as pessoas que não procuram ler a Bíblia, que não querem acreditar que a Bíblia ela é a palavra de Deus, eles vão se comportar escarnecendo da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, como disse Jesus: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ele falou mais: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que as pessoas que não são crentes em Cristo, é porque eles não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, e eles nem examinar ela não examinam, por isso que eles vivem errados e falam soberbas, falam zombaria. Mas está dizendo aqui, o apóstolo está dizendo que tudo que existe hoje na terra está reservado para o fogo, para o juízo, e os homens ímpios também sofrerão a sua perdição. Amém? É isso que está escrito aqui. No versículo 8 ele diz: mas amados, ele volta a falar com a igreja: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está dizendo aqui: mas vós, amados, não ignorem essas pessoas que zombam de você, não perca a sua paciência, não se desvie por isso, não se escandalize por isso. Ele está dizendo isso: mas vós, amados, não ignoreis. Ele está dizendo porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Lá no Gênesis, nós não sabemos se os dias que a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Só que esse dia para o Senhor poderia ser 1000 anos. Esse dia da criação, nós não podemos afirmar que era um dia igual o dia nosso hoje de 12 horas.
Poderia ser um dia de 10 meses, um dia de 1 ano ou 10 anos, não se sabe. Só se sabe essa expressão que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas aqui está dizendo que um dia para o Senhor pode ser como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia. Ou seja, assim como Deus pode acelerar, ele pode reduzir. Isso está sob a vontade dele. Amém? Por exemplo, a gente fica a imaginar como é que vai ser no dia do juízo final. Como é que Deus vai ter essa paciência de julgar milhões e milhões e milhões de pessoas? É porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Deus não é homem, nós somos limitados. Nós somos limitados, nós temos limitações. E Deus é ilimitado. Para Deus não tem limite. Então ele vai ter tempo suficiente para julgar a seu modo cada pessoa. A Bíblia diz que Deus julgará cada pessoa segundo a sua obra. Aleluia. Segundo as suas obras. Então é por isso que ele está dizendo aqui: mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. Amém? Olha o motivo da longanimidade de Deus. Olha o motivo da paciência de Deus. É querendo que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Aleluia. É querendo que a pessoa, às vezes a gente fica, mas fulano é tão ímpio, pessoa é tão, transgride tanto, faz tanta coisa errada, vive na bebedice, vive na prostituição, na mentira, rouba, engana as pessoas, e está aí já com 60, 70 anos, está bom, velhinho, mas isso era enganador. Sabe por quê? Deus deu anos para ele, para que ele se arrependesse do seu pecado. Glória. Para quê, pastor? Para que ele não perecesse. Só vai perecer, só vai para o inferno aqueles que não querem a misericórdia de Deus, que não querem o perdão de Deus. Então, a palavra de Deus aqui está dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Jesus não volta não, demora demais. Uns até se desviam porque Jesus está demorando de voltar, mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, sendo que todos venham a arrepender-se. Se arrependeu do seu pecado, tem perdão. Não se arrependeu, não tem perdão. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, a palavra diz assim: aqueles que confessam, e só confessa quem reconhece que pecou. Aqueles que confessam o seu pecado e deixam, alcançam o quê? Misericórdia. Mas aqueles, como é que diz esse versículo? Mas aqueles que não se arrependem, que não confessam, que não reconhecem que é pecador, perecerão. Mas aqueles que confessam os pecados e deixam, alcançarão misericórdia. Então, prosseguindo aqui, mas o dia do Senhor, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão,
e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha, irmãos, o que diz aqui no versículo 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Ladrão avisa o dia que ele vai roubar a casa de alguém? Não. Ladrão não avisa o dia que ele vai roubar a casa de ninguém. Jesus não é ladrão. Ele está dizendo que o dia do Senhor virá como o ladrão. O dia do Senhor virá como o ladrão. Ou seja, uma surpresa. Uma surpresa. Não vai haver aviso da parte da vinda do Senhor. Vai ser mês tal, ano tal. Quem fala isso vai estar mentindo. É um segredo de Deus. Deus vai pegar a humanidade de surpresa. Amém? Amém. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O profeta Malaquias, quando ele fala desse mesmo fogo, ele diz assim, ó, que essa terra vai pegar fogo e que não vai ficar nem raiz e nem ramos. O fogo que vai queimar essa terra não é o fogo que queima a roça, apesar de ter árvores grossas, apesar de ter palmeiras, e que o fogo passa ali queimando, mas fica ali as toras de árvore, troncos, raízes. O fogo foi tremendo, mas fica lá as raízes, muitas toras de madeira ficam lá, não queimam. Mas a Bíblia diz que o fogo que vai queimar a terra é um fogo tão poderoso, Malaquias fala, que não vai ficar nem raízes, não vai ficar. Então, nós vemos aqui que a terra e as obras que nela se queimarão. Por que, pastor? Não vai mais ser com dilúvio. O próprio Deus disse, não será mais com água. A primeira destruição no tempo de Noé foi com água, foi com dilúvio. Mas dessa não será mais com água. Vai ser com fogo. Por quê? Porque essa terra ela está completamente contaminada pelo pecado do homem, pelos pecados do homem. Por que nós assamos uma carne para poder comer ela? Quem sabe? Ou cozinhamos uma carne para poder comer ela? Por quê? Por causa das bactérias, por causa dos vermes. É por isso que nós assamos bem assado, ou cozinhamos, ou fritamos aquela carne, aquele peixe, porque se comermos cru, nós vamos ser contaminados. Então a terra, ela, depois do arrebatamento da igreja, vai ter um período de domínio do anticristo, que ele vai se manifestar. Mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor já estará com ele. E aí, depois de tudo isso, vem a grande tribulação. E a Bíblia, a palavra de Deus, afirma que ainda haverá 1000 anos. Mas a igreja não passará mais esses 1000 anos aqui na terra. Contanto que a Bíblia fala que essa terra ela vai pegar fogo. Por quê? Para tirar todo o requisiço de pecado, toda mancha, tudo que existe de maldade, de construção que o homem fez, tijolo, telha, construiu casa, prédio, ferro, enfim, torre. Não vai ficar absolutamente nada que o homem fez aqui, para Deus criar nova terra, novas árvores, para ser tudo como antes de novo. É por isso que vai queimar, por isso que vai ser destruído.
né? Se eu quero reformar o ferro está aqui. O que eles fazem com o ferro? Eles jogam ela no caldeirão, no fogo, no forno. Lá embaixo só sai o líquido, só o ferro, só o líquido. E eles vão fazer um novo ferro. Não é isso? O procedimento é esse. Essa cadeira, eles querem renovar essa cadeira, ela tem que passar pelo fogo para ela poder ser renovada. Então a terra, para ela poder ser renovada, ela vai ter que passar pelo fogo destruidor para Deus fazer uma nova terra, porque essa está toda contaminada. Amém? Versículo 11: havendo pois de perecer todas as coisas, ele está dizendo aqui, vocês sabendo que Deus vai destruir tudo que existe nessa terra, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 11: havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Agora surge uma pergunta impactante aqui. Ele está dizendo, já que agora você tem conhecimento que o propósito de Deus vai queimar a terra e tudo que existe nela, que não vai ficar raízes nem ramos, aí ele pergunta, aí está perguntando assim: que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? É como se ele estivesse dizendo assim: como você está cuidando da sua santidade? Como você está cuidando da sua vida espiritual? Já que você tem consciência que isso vai acontecer, como é que está sendo o tratamento da sua vida? Qual o zelo que você está tendo com a sua vida espiritual? Como é que você está cuidando da sua santidade? Aí ele vai concluir no versículo 12, continuar no versículo 12: guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Você está vendo, irmãos? Fundir significa queimar. Uma quantidade, plástico, madeira, ferro, enfim, queimar, vidro. E fundir significa tornar-se tudo uma coisa só. É isso que significa fundir. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui? Guardando, apressando-vos para, se apresse, ele está dizendo, se apresse para se preparar para a vinda do Senhor. Há uma urgência da nossa preparação, da nossa vida espiritual. Ele é o apóstolo Pedro que está dizendo, aguardando e preparando-vos para a vida, aguardando e preparando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, nós, ele está se referindo à igreja, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Olhe para quem é a promessa, olhe para quem é a esperança de salvação, para quem está com Cristo. Aleluia! Está servindo a Deus. Glória a Deus. Não tem esperança para quem está fora da igreja. Não tem esperança para quem se desviou. Ele está dizendo, mas para nós, segundo a sua promessa, quem prometeu? Jesus. Segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Versículo 14: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
Olha como é que nós precisamos encontrar Jesus. Olha o que ele diz aqui no versículo 14. Como é que nós temos que estar para encontrar com Jesus? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis e em paz. Olha, irmãos, é muito sério. Esse ensinamento aqui é muito profundo. Imaculado. Quem se lembra que alguém chamava, os católicos chamavam para Maria de o quê? Maria Imaculada. Você se lembra? Maria Imaculada. Ele está dizendo que nós devemos procurar ser achados por Ele quando Ele voltar, vier, imaculados, irrepreensíveis. Você sabe o que significa? Eu vou explicar para vocês esse imaculado. Imaculado quer dizer sem mancha, sem mácula, sem mancha, sem sujeira nenhuma. Irrepreensível que é, pastor? Alguém que não tem de que ser chamado a atenção. Irrepreensível. Eu não vou chamar a atenção dele. Por que razão? Não tem razão, não tem motivo nenhum para me chamar ou para me repreender. É isso que significa aqui, irrepreensível. E em paz. Paz. Paz com todos. Seria paz com todos. E a santificação sem a qual não, ninguém. Olha o que diz a Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 12. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E imaculado, irrepreensíveis e em paz. Assim que Jesus tem. Pedro está dizendo que é assim que nós temos que estar aguardando o Senhor Jesus. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de se entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Toda escritura que ela é torcida serve de perdição para a pessoa. Nós temos que aceitar a escritura como ela é e não torcer ela, tipo assim, ó, eu bebo vinho porque Jesus transformou a água em vinho. Aí eu bebo minha cervejinha que tem pouco álcool. Eu bebo o meu Cantinho do Vale. Aí eu bebo o meu outro Cantinho do Vale. E bebo outro coração de boi, parece que é uma coisa assim. Eu tomo, irmãos, eu já ouvi dizer de crentes aqui na Vila São Paulo, que não fica sem uma garrafa de vinho, mesmo vinho que embebeda, que eu vejo pessoas embebedarem por aí. Eu já ouvi dizer aqui na Vila São Paulo, não é irmãos aqui da nossa igreja não, mas eu já ouvi determinada pessoa que se diz crente aqui na Vila São Paulo, que não fica sem a garrafa de vinho lá. E não é daquele vinho de uva normal, não. É aquele vinho que contém álcool mesmo. E o que acontece aqui? A palavra de Deus está dizendo aqui que torcer as escrituras é tipo assim, eu bebo porque Jesus transformou água em vinho, né? E aí o que acontece? Fica torcendo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. É de pouco, irmãos. Não é de muito que a pessoa se torna um viciado, não.
É aos poucos. Do pouco é que se vai ao muito. Não é assim? Tudo na vida é do pouco que se vai ao muito. Então tem pessoas que torcem essa escritura, e ao torcer essa escritura, isso serve para a sua própria perdição. Concluindo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a escritura, todos esses livros sagrados aqui foram escritos por homens inspirados por Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela é um livro maravilhoso, que ninguém é proprietário dela. O proprietário dela é Deus. Ninguém é dono das Escrituras. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela não agrada A ou B. Ela fala diretamente aos corações de qualquer pessoa, homem, mulher. Ela é fiel e verdadeira. Amém? Essa é a palavra de Deus aqui hoje para nós. Hoje meditamos sobre a vinda de Jesus, alguns conselhos do apóstolo Pedro, como nós devemos estar para nos encontrar com o Senhor Jesus. Amém? Imaculados, irrepreensíveis, em paz, nos preparar. A sua vinda vai ser como um abrir e fechar de olhos, vai ser de repente. A advertência hoje nesse texto que nós lemos foi sobre a nossa preparação, a nossa vigilância. Amém? Então, nós não sabemos. Alguém pode até zombar de nós. Jesus não veio, quando é que ele veio? Nós não sabemos. Mas da parte de Deus, a única exigência é que estejamos preparados. Amém? Que Deus continue nos abençoando.